Eu quero ler o que diz no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, alguns versículos desse texto. E eu quero começar a ler com você a partir do versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si mesmo, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é necessário trabalhar, mas nestes, pois, vinde para serdes curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Amém. Tome assento, por favor. Existem algumas prisões na nossa alma que são quase impossíveis de nós nos libertarmos delas. Essas prisões que Satanás consegue nos manter dentro delas, elas são tão fortes que elas somatizam em nós. Elas transformam uma coisa que primeiro está no campo da mente para o campo do corpo. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu tinha me preparado na sexta-feira para falar sobre Enoque, o homem que andou com Deus. Mas hoje de manhã, bem cedo, eu digo umas 4 horas da manhã, eu levantei. E levantei porque sonhei com esse texto. E tive um sonho muito estranho com esse texto, porque no sonho eu dialogava com alguém que eu não sei quem é. E eu me prendia no diálogo no tempo que essa pessoa ficou presa. 18 anos. E eu falava para essa pessoa no sonho: caramba, mas foram 18 anos. E o cara, a pessoa lá que estava no sonho comigo, ele tentava me explicar por que 18 anos, por que tanto tempo, por que Deus não fez nada. E eu questionava isso naquele sonho: por que Deus não fez alguma coisa? Afinal de contas, ela era uma filha de Abraão. Esse texto fala a história de uma crente, irmãos, de uma serva de Deus, que estava dentro da igreja, 18 anos da vida presa. 18 anos da sua vida preso. Eu não vou me deter tanto no fator de que ela era uma serva de Deus, porque eu já preguei uma vez nesse texto, e eu foquei nisso, nessa questão de que alguns de nós, às vezes, estamos dentro da igreja, somos a igreja, cantamos na igreja, pregamos na igreja, mas vivemos dentro de uma prisão. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja, mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar de outra prisão, de uma prisão da alma, que gera uma doença, que gera uma enfermidade. E é por isso que eu tematizei essa mensagem que eu quero trazer nessa noite, com o seguinte tema: somente Jesus pode nos tirar das prisões da alma. Acredite no que eu vou lhe dizer. Somente Jesus pode tirar você ou eu de uma prisão que existe na nossa alma. Ninguém mais consegue fazer isso. Você pode ir para qualquer psicólogo. E eu acho massa, porque eu faço psicologia, estou para me formar. E depois de 4 anos fazendo psicologia, vou entrar para o meu 5º, eu descobri uma coisa fantástica na psicologia. Ela é muito legal, ela ajuda a gente, ela nos dá um norte, ela nos faz enxergar em nós mesmos a solução dos nossos problemas, mas ela não nos liberta. Ela não consegue entrar na minha alma e curá-la. Ela não consegue entrar dentro de mim e me sarar.
ela me dá ferramentas para que eu possa sozinho tentar achar o caminho da luz. Mas o que é fato, e é onde eu quero chegar, é que na Bíblia há alguém que consegue entrar na minha alma e na tua alma, dentro da minha prisão e da sua prisão, pegar-me pela mão e dizer: vamos sair, chegou o tempo, agora é a hora, e você vai sair, consegue sair dela, por causa dele, o nome dele é Jesus, só ele pode fazer isso. E eu quero falar desse cara, chamado Jesus, que só ele faz umas coisas que ninguém consegue fazer. E esse texto tem algumas coisas que eu quero compartilhar, porque ele mostra diretamente os efeitos de que algumas enfermidades nos causam por conta de uma possessão ou de uma opressão maligna. Esse é um texto na Bíblia que prova que Satanás tem o poder de tocar na minha saúde física e emocional. Estando eu na casa de Deus, estando eu frequentando a casa de Deus, no ciclo de oração, pregando, cantando e por aí vai. A Bíblia mostra nesse texto a história de uma mulher, que ela era chamada de filha de Abraão, que ela frequentava uma sinagoga semanalmente, ia no Shabat, e aqui era um Shabat, era o dia principal, era o equivalente ao nosso domingo para o povo cristão, para os evangélicos, para os católicos. O Shabat, o sábado, é mais ou menos o equivalente ao nosso domingo, é o principal dia da semana para se cultuar a Deus, no mundo cristão, e para os judeus era no sábado. E ela estava lá no sábado porque ela era religiosa. Ela era uma pessoa que frequentava assiduamente a igreja, que participava daquele momento da igreja e que estava presente nas coisas da igreja. Mas que curiosamente, ela, a despeito de vivenciar tudo isso, ela vivia uma prisão. E é uma prisão muito curiosa, porque a gente fala de 18 anos. A vida é dividida em 5 estágios. A maioria dos filósofos definem a vida em 5 estágios. Você começa como uma criança, você vira um adolescente, você chega a um jovem, você chega à idade adulta e por fim você vai caminhar para a morte. Todos nós vamos passar por essas 5 fases. Mas é consenso a nível mundial de que você e eu entramos na fase adulta quando completamos em média 18 anos. No Brasil, você é considerado adulto e responsável civil e criminalmente com 18 anos. Quando você completa 18 anos nesse país, você já pode se casar e você já pode ser preso. Você já pode ir para uma prisão como a penitenciária de Pedrinhas. Quando você completa 18 anos nesse país, você é conhecido pelos seus pais como agora um adulto, não mais um jovem. Agora então imagine que quando você completa 18 anos, você entra na 4ª fase da sua vida. E essa mulher viveu 4 fases de 5, aprisionada. É como se eu estivesse lhe dizendo que as melhores fases da vida dela, porque eu e você sabemos disso, não existe fase melhor do que a fase da criança. Quando a gente é criança, a vida é um paraíso. Tudo é surreal, tudo é uma brincadeira, tudo é um motivo para a gente brincar. Às vezes os pais estão em sofrimento porque não conseguem colocar nem comida dentro de casa e uma criança se encanta com um pirulito. Então a fase da criança é uma fase fantástica. Quando a gente da criança, a gente quer ser adulto, porque acha que ser adulto é legal, mas quando a gente é adulto, a gente olha para as crianças assim, como eu queria ser uma criança. Mas aí a gente chega naquela fase aborrecente, adolescente, que começa a pensar por si mesmo, que agora não quer mais andar com as mãos segurando a mãe ou o pai, porque acha que agora já é quase um adulto, quando está bem longe de se tornar isso ainda. E a gente começa a fazer aquilo que opiniosamente a gente começa a expor para os nossos pais. E nos tornamos adolescentes. Quando a gente chega nas fases jovens, é aquela fase massa, porque é quando a gente conhece a paixão. Paixão é uma praga na nossa vida, irmãos. Só quem é apaixonado sabe o que é isso. É uma praga, é terrível, não é, Hilton? Cara, isso bagunça a mente da gente. Bagunça o teu sono, bagunça tudo. Né? Bagunça a tua vida em todos os sentidos. Mas vamos combinar, é gostoso ser apaixonado, sim ou não?
É gostoso demais. Não existe nada melhor do que a paixão. A paixão, ela te impulsiona a vivenciar e fazer coisas que você, na razão, não faria nunca. Que você, em sã consciência, você diz assim, eu estou ficando louco. Tanto que quando a gente sai da paixão, a gente olha para trás e diz assim, eu era um verdadeiro idiota. Eu era uma verdadeira imbecil. A gente olha para as coisas que fazia, assim, meu Deus, como eu tive coragem de fazer isso. A gente faz coisas mais inimagináveis quando jovens. Mas a gente chega na fase adulta. E quando a gente vira adulto, Vini, a gente entende o que é certo e o que é errado. A gente entende que agora tem responsabilidades. Agora a gente entende que a vida não é mais como a gente achava que era. Que as coisas para serem conquistadas exigem de mim um esforço físico, mental e espiritual. São 4 fases longas, mas são as melhores fases da vida da gente. Depois que nós viramos adultos, nós só temos um rumo na vida. Trabalhar, 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 para ter alguma coisa, para ter uma família e deixar para essa família o que nós trabalhamos para ela. É só isso. Então as melhores fases da vida da gente são as 4 primeiras. São os nossos 18 anos. E essa mulher passou 18 anos da vida dela presa. Ela passou 18 anos da vida dela olhando para baixo. Foram 18 anos sem perspectiva de melhora. Foram 18 anos sem ter a capacidade de ver o brilho do sol. Ela sentia o calor nas costas, mas não conseguia olhar para ver a beleza do sol. Então a vida desta mulher era uma vida em que durante os 18 anos que ela viveu, aprisionada por uma enfermidade, e existe diferença, doenças na Bíblia são causadas por coisas naturais, enfermidades são causadas por demônios. O texto diz que ela era aprisionada por Satanás e que Satanás havia colocado nela uma enfermidade que havia deixado ela encurvada. Então por 18 anos a única coisa que ela sabia olhar na vida era para baixo. Ela não sabia olhar outra coisa que não fosse para baixo. E aí começa a ficar interessante essa história, porque quando a gente começa a olhar para essa mulher, a gente vê que ela se parece com muita gente. Com muita gente que só consegue olhar para baixo. Com muita gente que não consegue ter outro prisma na vida. E aí alguém podia me perguntar, pastor, e o que seria esse olhar para baixo? Eu estava escrevendo nessa madrugada o que no meu conceito seria olhar para baixo. Seria não ter perspectiva. Seria não ver solução. Seria não atender e entender, melhor dizendo, de onde vem o socorro. Meu Deus, de onde vai vir o socorro? Seria desistir de si mesmo. Olhar para baixo seria não acreditar que é possível. Que sim, o impossível pode se tornar real. Que aquilo que os teus olhos não conseguem alcançar, porque a tua visão ela é raquítica demais para perceber que há um Deus no controle de todas as coisas, que há um Deus que reprojeta tudo, que é um Deus que realinha tudo de acordo com o seu querer, que Ele tem o poder de refazer. Nós somos impossibilitados de visualizar quando a gente olha para baixo. E aí esse olhar para baixo é aceitar a derrota. E há muitas pessoas que convivem com a frustração. Há muitas pessoas que têm uma visão tão para baixo, que elas são lindas fisicamente, mas se acham feias. Elas têm uma autoimagem negativa. Há algumas pessoas que são extremamente inteligentes, mas olham para si como se fossem burras e ignorantes. Há algumas pessoas que têm tudo que desejou ter na vida, mas não consegue ver beleza em nada do que tem. A única coisa que essas pessoas conseguem olhar é para baixo. Minha vida nada dá certo, minha vida nada eu consigo, minha vida foi sempre um poço profundo de tristeza e de depressão. E muitas pessoas, principalmente na geração que nós estamos vivendo, vivem uma vida para baixo. E quando eu estava olhando para essa mulher, eu defini que essa mulher tinha uma vida, na verdade, sem graça, sem vida e sem esperança.
E sabe o que é curioso? É que essa era uma mulher que, a despeito de ter uma vida sem graça, de ter uma vida sem vida e de ter uma vida sem esperança, ela era uma mulher que estava na igreja. Vini, por muito menos a gente deixa de ir para o culto. Essa mulher tinha todos os motivos do mundo para não ir para a igreja, Rosana. Ela é aquele tipo de pessoa que a gente diz assim: tu não foi para o culto? Fui nada. E você diz assim: eu até te entendo. É difícil andar encurvado, sair de casa desse jeito. É vergonhoso andar assim. É doloroso ao extremo caminhar nessas condições, fisicamente falando. E olhando para esta mulher, eu encontro nela todos os motivos para eu não querer saber de Deus. Porque quando você passa por um problema, por um mês, por um dia, você já entra em pânico e alguns jogam tudo para cima e dizem assim: quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de igreja nem de Deus. Mas essa mulher não passou um mês ou 18 meses da vida com um problema. Ela passou 18 anos com esse problema. Então ela tinha todos os motivos para, durante esses 18 anos, em tudo na vida dela, não querer saber de Deus nem de igreja. Mas uma coisa curiosa o texto mostra. Num Shabat, no dia principal de culto, lá estava quem? A mulher enferma. O Joãozinho não estava, porque ele estava com dor de cabeça. O Pedrinho não foi, porque era jogo. O Flamengo ia jogar. O fulanozinho lá não foi, porque alguém ia fazer um show e ele queria assistir aquele show. Aquela irmãzinha não foi, porque brigou com o marido, disse assim: eu também não vou para a igreja. Desconta lá na igreja. Eu não vou para o culto hoje, então não. Brigou lá com o marido e se emburra e desconta na igreja. Como se a igreja ou Deus tivesse culpa. Por muito pouco as pessoas hoje deixam de ir para a igreja. Por muito pequenas coisas as pessoas abandonam a sua fé. Mas esta mulher, e aí eu quero que você entenda onde eu quero chegar. Ela não estava só naquela sinagoga. Estava cheia de judeus. E eram judeus que precisavam de salvação e de solução para os seus problemas. Mas Jesus entra naquela sinagoga e só uma pessoa chama a atenção de Jesus. Só uma mulher conseguiu chamar a atenção de Jesus. E entenda, o que chamou a atenção de Jesus não foi o fato dela ser corcunda, porque Jesus era cercado de pessoas enfermas e doentes. O que chamou a atenção dessa mulher para Jesus, era o fato de que ela poderia ter desistido de ser uma filha de Deus, mas ela durante 18 anos continuou dizendo assim: eu ainda que doente esteja, continuarei servindo a este Deus. Ainda que aprisionado por Satanás, eu continuarei me arrastando para servir a este Deus. Ainda que difícil seja, eu continuarei dando a minha vida por amor a este Deus. Aleluias. E isso é muito curioso, porque é o que me fez admirar essa mulher no sonho que eu tive. E no sonho o cara explicava para mim, é curioso quando tem esses sonhos assim, porque eu sei que isso é o Espírito de sabedoria te fazendo ver que Deus foi chamado a sua atenção por uma mulher que era desprezada por todos. Uma mulher naquela condição não podia ter marido, não podia ter filhos, não podia ter família. E uma mulher na sociedade judaizante da época, que não podia ter filhos e não podia ter marido, ela era uma mulher amaldiçoada. Uma mulher na condição em que ela se encontrava, ela tinha todos os motivos do mundo para desistir da sua fé. Olhe para mim por um minuto, por favor. Muitos de nós estamos desistindo na nossa fé. Tem gente que desistiu do seu chamado. Tem gente que era para estar tocando aqui, cantando aqui, pregando aqui, mas desistiu.
Tem gente que está a um passo de desistir. Tem gente que está projetando como desistir. E essa mulher ficou registrada a história dela, para que eu e você aprendêssemos com ela, que a despeito das nossas prisões na alma, a despeito das nossas lutas, não desista jamais de servir a este Jesus, porque na hora certa Ele vai te tirar desta prisão. O texto fala que ela não poderia se endireitar de modo algum. Olhe para o texto, Lucas capítulo 13, versículo 11, diz algo maravilhoso. Diz assim o texto: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Olhe para mim, por favor. Pastor, o que é que eu aprendo com isso? Tem coisas que não vai rolar, meu irmão. Que você vai tentar de todas as formas possíveis, você não vai conseguir. Tem coisas que você vai tentar resolver, não vai conseguir resolver. Haverão coisas na sua vida e na minha vida que só existe um que tem poder para endireitar. Só existe um que tem poder para mudar. Só existe um que tem poder para libertar. Só existe um que tem poder para curar. O nome dele é Jesus. Mas ninguém pode fazer isso. O texto faz questão de dizer que ela não podia endireitar-se. Isso no grego me faz entender que ela tentava. Que de alguma forma ela tentava andar diferente, mas não conseguia, ela não podia. Que ela tentava ter uma vida diferente, mas ela não conseguia. Que ela tentava com a sua força olhar para cima, mas ela não conseguia. Por quê? Porque o problema dela era um problema espiritual. E problemas espirituais médicos não resolvem, psicólogos não resolvem, pastores não resolvem, mas Jesus Cristo resolve, aleluia. Ele tem poder para resolver essas coisas. E essa história fala de uma mulher que, a despeito de não conseguir endireitar-se de modo algum, ela continuou crendo que Deus poderia fazer alguma coisa. Por isso, para a igreja ela continuou indo. Eu vim aqui nessa noite lhe dizer que existe um Deus de milagres, um Deus que é poderoso para endireitar o que você e eu não conseguimos. Para tirar você e eu de prisões que nós não conseguimos. Ele tem poder para fazer isso. E acredite, você vai fazer e aplicar toda a sua força. Você não conseguirá. E não conseguirá por quê, pastor? Porque há impossíveis que Deus permite que seja impossível, para que você veja Ele transformar em possível. E a glória ser a Ele. Louvado seja o nome do Eterno. E a gente não pode ficar olhando para os nossos problemas. Sabe, irmãos, essas doenças emocionais, elas nos colocam muito para baixo. Não tem coisa pior do que uma doença na alma, viu, gente? Olha para cá um minutinho, crente aí atrás. Pense num troço ruim, é quando você está com a alma doente. Perde o brilho a vida. Você tem até uma vida legal, mas você não vê beleza nela. As coisas estão funcionando, sim, mas você não vê nada funcionando. As coisas estão, sim, caminhando e fluindo, mas você não vê nada fluindo. Para você é só tristeza. E essa mulher, ela tinha uma vida triste, ela tinha uma vida aprisionada, ela tinha uma vida que só fazia ela olhar para baixo. E ela ainda assim teve o privilégio, que eu quero lhe dizer nesta noite, que você pode ter também. Naquela sinagoga, não foi ela que olhou para Jesus. Olhe para a Bíblia, porque tem uma coisa curiosa. Lucas capítulo 13, versículo 12, diz assim: e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Escute aqui o que eu vou lhe dizer. Jesus estava ali, mas ela não conseguia ver Jesus. O
que eu estou querendo dizer com isso é que a solução do meu e do seu problema está diante dos nossos olhos. E muitas vezes nós não conseguimos ver isso. Às vezes até pensamos que Ele não está ali, que Ele não está nos vendo, que Ele parece que se silenciou. E quem já sentiu aquela sensação de que a oração não passa pelo teto? Levanta assim a mão, só para ouvir. Não é ruim? Cara, isso é horrível. Você dobra o joelho e você até seca as lágrimas, você para até de chorar, o sofrimento vai até embora, porque parece que não funciona a oração, ela não parece transitar, ela não parece subir, e parece que Ele não está lá. E é curioso, porque ela estava na mesma sinagoga que Jesus estava, e ela não viu Jesus. E Jesus era uma pessoa que por onde ele passava, ele era sempre acompanhado por 12 homens. Ele chamava atenção. Ele não chamava atenção pela beleza, porque beleza ele não tinha. Ele não chamava atenção pela roupa, porque a roupa dele era comum. Mas ele chamava porque ele tinha uma comitiva de 12 pessoas. De no mínimo 12. Então você andando com 12 camaradas que parecem 12 seguranças, você chama atenção ainda que você ande pelado, papai. E ela não chamou, não percebeu a presença de quem estava ali. E o texto diz que Jesus olhou para ela. Foram 18 anos depois. E sabe o que eu aprendo com isso? Há um tempo certo para Deus agir na minha e na sua vida. Há um momento certo para Ele entrar e agir na sua vida. Não adianta você com a sua força achar que vai ser resolvido, que vai ser do seu jeito, que é na sua hora, porque não é. Há um tempo para que o impossível de Deus te alcance, mas Ele vai te alcançar, porque assim como Ele viu aquela mulher, Ele também te vê, aleluia. Você não passa despercebido para Ele. E às vezes parece que estamos passando despercebido diante de Deus. Parece que Ele não está nos observando. Parece que Ele não está nos vendo. Há coisas que nos angustiam de uma tal forma que a gente diz: meu Deus, onde é que Tu estás? Por que Tu não faz alguma coisa para resolver essa situação? E Ele parece não estar presente, mas Ele estava na sinagoga. Ele estava lá. Ele está aí na sua casa espiritual. Ele está aí do seu lado. Ele está com você nesse momento. O versículo de número 12 fala que foi Jesus que viu a mulher, e quando Jesus a viu, a chamou. E Jesus lança uma palavra, irmãos. E olha para cá, varão. Foi uma palavra. Jesus disse para essa mulher: estás livre da tua enfermidade. Essa uma palavra me faz perceber que para Deus virar uma chave na minha vida e na sua vida, olhe para cá, é assim. Quando Ele chega na minha vida e na sua vida, Ele gira a chave de uma forma sobre-humana. Eu contei para vocês uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, no começo da minha fé. No começo da minha fé, nós vivíamos uma fase, minha mãe está me assistindo, ela vai lembrar disso. Uma fase financeira muito difícil. Minha mãe estava no último ano para se formar em direito. Eu era recém-convertido, tinha mais ou menos uns 8, 9 meses que havia aceitado Jesus. E eu lembro como se fosse hoje que eu peguei minha mãe chorando muito. Porque era o último período da faculdade e ela era a única aluna que não iria se formar. Ela vai lembrar disso, porque ela está me vendo agora. Ela era a única aluna que não iria se formar de uma turma, sei lá, de 50 alunos, no Selma. E por que ela não ia se formar? Porque ela havia pago a matrícula, mas ela não tinha condição financeira de pagar o resto do semestre. E era uma situação financeira tão difícil, que eu lembro que minha mãe chegava para mim e dizia assim: meu filho, eu vou te dar um passe escolar para tu ir para a igreja. Eu morava no Bequimão e eu me congregava aqui no São Francisco. Então eu vinha com um passe escolar apenas, porque se ela me desse 2, eu não ia ter condição de vir todo dia para cá. Então ela me dava 1 e dizia assim: lá, pede para algum irmão. E eu ficava com vergonha de pedir para o irmão, pastor Fábio. E aí, sabe o que eu fazia quando acabava o culto? Eu esperava todo mundo ir embora, todo mundo foi embora. E eu vinha andando, e eu ia andando até o Bequimão. Todos os dias. Eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia.
mamãe, por que você está chegando agora? Não, mamãe, que os irmãos estavam lá, eu até desdobrava ela para ela não ficar preocupada, mas eu vinha andando, porque eu ficava com vergonha de pedir um passe. Na época chamava-se passe escolar. Quem é dessa época aqui? Só para saber se eu não sou, eu sou o velho aqui. Não, beleza. Então vocês lembram disso, que agora é uma carteirinha, parece, né? Que você passa uma carteirinha, na minha não tinha carteirinha, era passe escolar mesmo. Você tinha que ter um pedacinho de papel. Não é assim não, né? É, exatamente, Hilton sabe, Hilton é da minha época, né, Divone? E eu lembro como se fosse hoje, que a situação financeira na minha casa era muito apertada. E quando eu peguei a minha mãe chorando em sofrimento, eu entrei no quarto para orar. E quando eu fui orar a Deus, eu pedi que Deus fizesse um milagre, porque ela precisava se formar. Ela, formada em direito, teria mais portas abertas e poderia ter uma condição financeira melhor para a gente. Eu lembro como se fosse hoje, que lá na turma dela tinha um deputado estadual. Me fugiu o nome dele agora. E esse deputado estadual, alguém chega para ele e diz assim, eles discutindo a formatura, e todo mundo muito alegre, porque iam se formar, como seria o baile, como seriam as fotos, onde seria, o que seria. Alguém vira e diz assim, olha, só tem uma aluna que não vai se formar com a gente, é uma pena. Ele disse, quem? A Ana Maria. Ele era de um grupo que ele não se relacionava com a Ana Maria. Ele era de um grupo elitizado da turma, então ele não tinha contato nenhum com minha mãe, não tinha relação nenhum de amizade, só sabia que ela era mais uma aluna naquela turma. E alguém disse para ele, olha, ela não vai se formar porque ela não tem condição, ela está sem pagar a faculdade, ela vai ser a única aluna que não vai se formar. E ele disse assim, ela vai se formar sim. Chama essa mulher aqui, chamou ela, disse, a senhora está devendo a faculdade? Ela é muito sem graça. Quem lhe disse isso, aquela conversa toda? Não, eu estou devendo. Quanto é que a senhora está devendo? No lei, sei lá, 7 mil, 5 mil. Ele pega, faz um cheque, diz assim, pague a sua faculdade, a senhora vai se formar. Ela chega em casa para me contar e eu lembro, como se fosse hoje, que quando eu estava orando, dizendo para Deus, Deus, eu sei que Tu é um Deus do impossível. Eu pedia que Deus fizesse qualquer coisa, mas eu nunca imaginei na vida que Ele pegaria uma chave e diria assim, eu vou virar a chave e é de uma vez, fato. E a chave foi virada de uma tal forma que ela recebe deste camarada o pagamento da faculdade, ela paga a faculdade, ele por ser deputado estadual vai e diz assim, eu ainda vou lhe contratar, contrata ela para ser advogada dele, ela advoga por anos por ele e trouxe prosperidade para ela, porque Deus quando vira a chave na vida da gente, Ele vira de vez, aleluia, oh glória. Foi assim na vida desta mulher. Quando Ele virou a chave na vida dela, Ele virou de uma vez e foi com uma palavra. A Bíblia diz que Ele olha para essa mulher e diz, olha, seja livre da tua enfermidade. E a Bíblia diz que ela se endireita, aleluia, que ela se posiciona de uma forma diferente. O versículo 13 diz que logo ela se endireitou e glorificava a Deus, aleluia. Como quem dissesse assim, quando Ele endireitar as coisas, quando Ele colocar as coisas no lugar, você vai entender o porquê vivenciou o que vivenciou, você vai entender porquê passou pelo que passou, e vai glorificar o nome desse Deus, aleluia. E nesse dia, você vai compreender que nada foi em vão, que nada foi um sonho, que tudo era real e que Deus era poderoso para fazer o impossível que você não crê, que você acha que Ele não pode, que você vê as circunstâncias que são contrárias, que você olha para o vento que é contrário a tudo que você pensa, você quer, mas Ele olha para tudo isso e diz assim, eu viro essa chave na tua vida, eu mudo tudo porque eu quero, porque eu sou Deus e Ele tem te visto, aleluia. Mas tem um negócio curioso que acontece no texto. O versículo 14 diz assim: e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado. Olhe para cá, eu já vou encerrar. Por favor, olhe para cá. Muitos de nós,
Quando recebemos a nossa bênção, quando conquistamos o nosso impossível, quando uma porta de emprego se abre, quando uma cura chega, quando um milagre alcança, quando um sonho é realizado e a gente percebe que vem por Deus, é incrível a quantidade de pessoas que não são felizes com você. É incrível a quantidade de pessoas que procuram uma falha no teu impossível. É incrível a quantidade de pessoas que vão olhar e vão buscar um erro, alguma coisa que possa degrinir aquilo que Deus fez na tua vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A resposta que Jesus dá para o príncipe da sinagoga que se levanta contra ele, foi colocando ele no lugarzinho dele, a ponto de o texto dizer assim: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, graças a Deus que eu e você não precisamos nos defender, porque nós temos um que nos defende, e que a Bíblia diz que ele envergonha aqueles que são os nossos adversários. No dia da sua vitória, aqueles que não glorificarão a Deus por verem você crescer, vão ter que ser envergonhados, e não porque eles merecem, mas porque Deus faz questão de mostrar que Ele é Deus na sua vida. Fique de pé nessa noite aqui, em nome de Jesus. Por favor. Quem aqui precisa de um milagre na sua vida? Parece ser uma pergunta com uma resposta óbvia, não é? Mas não é não. Porque uma coisa que eu descobri com a própria vida e os meus 40 e alguns anos de idade, eu descobri que nem todo mundo precisa de milagre. Mas há algumas pessoas que precisam de um milagre nas suas vidas. Há algumas pessoas que precisam de uma intervenção divina. Há algumas pessoas que precisam literalmente que Deus faça algo, porque se Deus não fizer, você morre. E você morre não é só fisicamente falando, você morre na praia, você morre sufocado com a sua dor, você morre sufocado com o seu problema. Então eu quero refazer essa pergunta: quem precisa de um milagre aqui nessa noite? Se você precisa de um milagre, eu quero te convidar nessa noite a crer que Deus está aqui para fazer este milagre. Você lembra o que eu lhe falei sobre uma chave que Deus virou numa noite? Eu orei de tarde, minha mãe chega de noite na faculdade, quando ela volta com o impossível dela na mão. Ela volta com a carreira dela na mão, ela volta com a solução dela na mão. E isso eu vivenciei em várias circunstâncias da minha vida, e eu sei que você também já vivenciou milagres de Deus. Então eu e você temos motivos para crer que Ele pode virar essa chave na sua vida hoje, se você crer. E o melhor, Ele não vai virar como você acha que Ele vai virar. Ele não vai fazer como você deseja que Ele faça. Ele não vai usar a pessoa que você gostaria que Ele usasse. Ele vai fazer algo que você vai entender que é Ele que fez, que só Ele podia fazer, para que você creia que há um Deus que está te vendo, que há um Deus que te enxerga, que aí no silêncio da tua alma Ele te vê nesta noite. E sabe o que a Bíblia fala? Que Jesus chamou aquela mulher. Existem pessoas aqui nesta igreja que já vieram num culto, vieram num segundo culto, vieram num terceiro culto, e Jesus tem chamado essas pessoas. Jesus tem dito a elas: vem e entrega a tua vida à minha mão, vem e te entrega a mim. E essas pessoas têm ouvido esse chamado. E eu vim aqui nessa noite lhe dizer: Ele continua lhe chamando. Ele continua dizendo aí na sua alma: vem e entrega a tua vida a Ele. Ele continua dizendo: vem e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Ele continua dizendo: vem. A Bíblia diz que quando aquela mulher atendeu aquele chamado, ela foi curada. Talvez se você atender ao chamado de Deus dentro de você, talvez se você dentro da sua alma entender: eu preciso ir lá, me relacionar com esse Cristo, entregar a minha vida a Ele,
assim você receberá o teu milagre, porque o maior milagre que nós podemos ter é a salvação que só há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, antes que eu ore e nós adoremos a este Deus, se houver alguém aqui nessa noite que deseja atender a esse chamado, que está ouvindo esse chamado dentro do coração já há alguns cultos, e gostaria de hoje dizer assim: hoje eu vou atender o chamado de Jesus. Hoje eu vou dizer sim para esse Jesus. Eu quero lhe convidar a sair do seu lugar. E eu quero que você venha até aqui para nós orarmos por você, para nós apresentarmos a sua vida a Cristo e você poder entregar-se a Jesus. Como aquela mulher que atendeu a um chamado. Se você deseja atender o chamado de Cristo, Ele está aqui nesta noite. Nós vamos adorar. E você tem a oportunidade de dizer sim no seu coração para Ele. De dizer sim, eu te quero, Jesus, na minha vida. Faça isso nessa noite. Porque esse chamado vem dEle. Esse chamado é dEle. E há cultos que têm sido passados aqui, que Ele tem falado ao teu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Vem, Senhor, usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Diga aquilo que parecia impossível, Ele faz. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. E usa-me, ó filho de Davi. Senhor, nessa noite existem pessoas que precisam de um milagre aqui. Existem pessoas que creem neste milagre. Existem pessoas, meu Deus, que talvez não estejam 18 anos nesse sofrimento.
talvez não estejam há tanto tempo sofrendo, ou talvez estejam até mais tempo do que isso, precisando de um milagre. E nesta noite, Senhor, eu quero te pedir por esse milagre. Eu quero te pedir que assim como tu olhaste para aquela mulher, olha nesta noite para nós aqui nesta igreja. Olha nesta noite para pessoas que precisam de uma libertação. Olha para pessoas que enterraram o seu chamado. Olha para pessoas, meu Deus, que vivem aprisionadas, meu Deus, na alma. Senhor, traz a libertação nesta noite, Pai, para a tua glória. Eu quero te pedir por impossíveis, Deus. Há impossíveis, meu Deus, até para mim, Pai, que falo contigo, mas eu creio que tu podes reverter. Eu creio que tu podes virar essa chave. Eu creio que tu podes mudar esse quadro. Eu creio que tu podes fazer um milagre. Eu creio nessa noite. E porque eu creio, há uma igreja que te clama nesta noite. Há uma igreja que crê também. E eu te peço no mundo espiritual, sentencia vitória sobre pessoas aqui nesta noite. Sentencia, meu Deus, portas abertas sobre vidas nesta noite. Deus, há pessoas que precisam aqui de um milagre financeiro. Há pessoas que precisam de um milagre espiritual. Há pessoas que precisam de um milagre, meu Deus, dos seus sentimentos. Então faz um milagre nesta noite. Eu quero te pedir, Pai, por nossos corações, assim como olhaste para aquela mulher, olha para cada um de nós nesta noite, e que nós, assim como ela, não deixe de crer, não deixe de servir, não deixe, meu Deus, de caminhar, de estar na excelência da tua vontade, de estar debaixo do teu domínio, porque debaixo da tua vontade, do teu domínio, há cura, há milagre, há vitória, há bênção, há salvação, há libertação. Ah, meu Deus, transformação. Há um Deus poderoso para fazer isso. E a esse Deus nesta noite nós honramos. A esse Deus nesta noite nós glorificamos. A esse Deus damos toda a honra e toda a glória, porque Ele é Deus de milagre. E eu tomo posse, Senhor, nesta noite, para esta igreja, para este povo, para estes que nos assistem. Traz um milagre em suas vidas, traz um milagre em suas casas, traz um milagre, meu Deus, nas suas finanças, traz um milagre, meu Deus, nos seus sentimentos. Nesta noite, Senhor, todo espírito depressivo, eu repreendo em nome de Yeshua. Eu rejeito, Senhor, toda depressão. No mundo sobrenatural, traz a libertação, assim como trouxeste para aquela mulher. E que toda doença nesta noite saia deste corpo, que toda enfermidade nesta noite saia desta vida, em o nome de Jesus. Você vai voltar a dormir, você vai voltar a ter o sono dos justos, você vai voltar a viver a liberdade que só há em Cristo Jesus, porque Ele é libertador. E nesta noite, Senhor, nós te clamamos por isso. Nós oramos, nós cremos, e só quem crê levanta a mão e glorifica o nome deste Deus. Aplaude a Ele nesta noite, porque Ele é digno de ser adorado e de ser honrado.